2 Coríntios 5,10 diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Vou ler novamente. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Amém? Esse texto é um texto que o apóstolo Paulo escreve para a igreja em Corinto. O apóstolo Paulo escreve a primeira carta trazendo orientações, mostrando para eles quais eram os erros, quais eram as falhas que eles estavam cometendo. E é notável o posicionamento de Paulo, porque quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, era uma igreja nova, era uma igreja que tinha apenas 2 anos de existência, uma igreja imatura, uma igreja que cometia erros e que tinha muitas coisas ainda do mundo no seu coração. Logo em seguida, o apóstolo Paulo escreve uma segunda carta para tirar dúvidas de assuntos que ele tinha orientado na primeira carta e, ao mesmo tempo, ele traz novas orientações e novos ensinos para a igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele é responsável por mostrar uma doutrina que nós cremos e que há de se concretizar sobre a vida de todos aqueles que são salvos. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que o apóstolo Paulo, ele escreve que nós, os salvos, um dia compareceremos diante do tribunal de Cristo. Comparecer perante o tribunal de Cristo, queridos, não significa que nós seremos julgados, porque aquele que já crê em Jesus, ele não está condenado, mas ele já é considerado salvo. O seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E segundo o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,5, eles já são selados com o Espírito Santo para estarem vivendo por toda a eternidade com o Senhor. E esse julgamento do tribunal de Cristo, ele é exclusivo para aqueles que já são salvos. Lembra que eu falei na semana passada sobre arrebatamento? A Bíblia diz que primeiro os mortos ressuscitarão, depois nós, os vivos, seremos tirados dessa terra. Nós, os vivos que cremos em Jesus Cristo, seremos arrancados dessa terra para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. É interessante que quando nós saímos dessa terra, quando nós fomos arrancados dessa terra, 2 eventos acontecem paralelamente. Nós, os salvos, aqueles que ressuscitaram com Cristo, estarão comparecendo diante do tribunal de Cristo. Aqueles que continuam vivendo nessa terra passarão um período de tribulação, 3 anos e meio, e grande tribulação durante mais 3 anos e meio, fazendo um total de 7 anos de tribulação sobre a face da terra. Pastor, o senhor acredita que esses 7 anos são literais? Eu creio. Assim como as 69 semanas de Daniel se cumpriram de uma forma literal, eu creio que a 70ª semana de Daniel, que está lá no livro do profeta Daniel, essa semana acontecerá num período de 7 anos. Então preste atenção, nós fomos arrancados da terra, nós fomos arrebatados para nos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Nesse momento, nós, os salvos em Cristo Jesus, arrebatados. Nesse momento, aqueles que ressuscitaram com Cristo estarão debaixo do tribunal de Cristo para ter o julgamento das suas obras. Preste atenção, o tribunal de Cristo, ele serve para o julgamento de obras daqueles que foram salvos e arrebatados. E quem não foi arrebatado? E quem morreu sem Jesus Cristo? Quem morreu sem Cristo está no Hades,
vamos dizer assim na nossa linguagem, num pré-inferno, vivendo um tempo já de dor, de ranger de dentes, de pranto que perdurará por toda a eternidade. E aqueles que viveram nessa terra e não foram arrebatados, pastor, eles entram no período da tribulação aqui nessa terra. Então acontece dois eventos paralelos. O primeiro, aqueles sem Cristo estão vivendo na terra uma vida normal, passando pelo período da tribulação. Nós que fomos arrebatados, fomos levados para debaixo do tribunal de Cristo para ter o julgamento das nossas obras. Quem subiu é porque foi salvo. Aquele que creu em Jesus, se ele vier buscar hoje, se ele arrancar a sua igreja, sobe junto com ele e vai então receber o julgamento das suas obras. Consegue entender isso? O tribunal de Cristo é para o julgamento das obras de todos os salvos. Pastor, como vai acontecer isso? Eu creio, a Bíblia não fala, mas ela diz que as nossas obras serão julgadas. E tem um texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 a 14, que diz assim: Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesto se tornará a obra de cada um, pois o dia do tribunal de Cristo demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, a qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Preste atenção no ensino do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios ele ensina de que aquilo que nós fazemos aqui nessa terra, as palavras que lançamos, as atitudes que temos, a vida que nós vivemos aqui nessa terra, um dia será julgada diante do tribunal de Cristo, para que nós possamos receber galardões. Galardões significa recompensas. Galardões significa Deus vai dar a cada um pelo que ele fez aqui nessa terra, para com o seu próximo, para com o reino de Deus, para com a igreja, para com a sua família. A recompensa vai ser atribuída no julgamento do trono do tribunal de Cristo. Agora preste atenção, ele dá aqui algumas características que mostram a obra de cada um. Por exemplo, ele diz: se nós edificamos nosso fundamento é de ouro, de prata, de pedra preciosa, de madeira, de feno, de palha, um dia diante do tribunal de Cristo, isso passará pelo fogo do Senhor, pelo fogo purificador, pelo fogo que vai provar as nossas obras que nós praticamos aqui na terra. Então, queridos, ele vem mostrando que as nossas atitudes, as nossas obras, as nossas palavras, o que fazemos no reino, pelo reino, isso definirá a recompensa que nós teremos na eternidade. Como assim, pastor? Seja mais claro. Por exemplo, você acredita que a recompensa que um apóstolo Paulo vai receber é igual à recompensa que aquele ladrão na cruz, que foi morto do lado de Jesus Cristo, que no último instante olhou para ele e disse assim: lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje você estará comigo. Você acha que a recompensa que o apóstolo Paulo vai ter é a mesma do ladrão? Claro que não. Aquele homem teve a oportunidade de se arrepender e ser salvo. Ponto. O apóstolo Paulo deu a sua vida pelo reino, viveu pela igreja, viveu pelas pessoas, tentou edificar o povo para que eles pudessem crer em Jesus. Ele pagou um preço de morte, ele pagou um preço assim como os outros apóstolos pagaram. A recompensa de cada um será mediante o que foram e fizeram nessa terra.
é diferente de salvação. A salvação se dá a partir do momento que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Ponto. Os galardões, as recompensas, eles são dados mediante o que fomos e fizemos nessa terra, pelo reino, pela igreja, pelas pessoas, pela nossa família e assim por diante. Então eu trago aqui para você um primeiro questionamento. Se Jesus viesse hoje buscar a você e a mim, se nós morrêssemos ou se Jesus arrebatasse e tirasse a sua igreja da face da terra, amanhã nós compareceríamos diante do tribunal de Cristo. Aí eu pergunto para você, a minha obra, a sua obra, ela é como um fundamento estabelecido de palha, que o fogo vem e faz tum. É como feno? É como a madeira que dura um pouquinho mais? É como uma pedra preciosa que é mais dura? É como a prata? É como o ouro? O que eu e você temos feito nessa terra? Vamos parar para analisar só um segundinho. Nesse período de pandemia, o que nós temos feito pelo reino de Deus? Como nós temos agido diante das pessoas, diante do mundo? Eu, quando a igreja estava funcionando, eu era uma coisa e agora eu sou outra. Eu ia no culto, então eu estava firme, e eu fora do culto eu estou fraco. Eu tenho falado de Jesus. Eu tenho cuidado das coisas que são do reino de Deus. Eu tenho zelado da vida dos meus irmãos, eu tenho me preocupado, eu tenho orado, eu tenho pago um preço para que eles possam estar bem, que a minha família possa estar bem. Aquilo que nós fizemos aqui, um dia diante do tribunal de Cristo, ele vai como que passar um filme da nossa vida e vai dizer assim, olha, toma aqui a sua recompensa. Está aqui reservado algo para você. A Bíblia não fala qual é essa recompensa. A gente pode ter especulações. Talvez Deus coloque pessoas para ajudar a administrar mais alguns lugares no céu, eu não sei. Porém, a Bíblia diz que esses galardões, eles dependem das obras que nós praticamos aqui nessa terra. E a pergunta que eu deixo para você é, você está preparado para o arrebatamento? Ou se a morte chegar, você está preparado para ela? Você sabe que você, diante de Jesus Cristo, o fogo de Deus virá sobre o fundamento que você plantou aqui nessa terra. Ele vai se queimar rapidamente e você não vai receber nada de recompensa? Ou será que você vai, diante do Senhor, convicto de que o fundamento que você estabeleceu é de ouro, é de prata, é de pedras preciosas e simplesmente não é de palha? Isso é algo para nós refletirmos. Porque se somos salvos, estaremos comparecendo debaixo do tribunal de Cristo, teremos as nossas obras julgadas e receberemos o nosso galardão.